Boa noite. Já já nós vamos começar. Eu só vou abrir aqui a minha página para poder mandar o link para vocês aí. Basta aguardar um pouquinho que nós já estamos começando. Aqueles que receberam o link aí, dá um retorno para mim, só para eu ver se tá tudo certinho, para a gente poder começar aqui. Quem quiser falar comigo aqui no Zap, fala no texto, que eu tô meio sozinho aqui e não vou conseguir responder no áudio não. Aí manda no texto aí. Mandei de novo aí. Vou esperar mais uns 2 minutinhos aí, se o pessoal quiser entrar. Tô aprendendo esse negócio aqui, nunca tinha feito isso. Mas eu vou chegando lá. Eu creio que no domingo talvez eu vou conseguir transmitir pelo YouTube também. E vai ser mais fácil. Novas realidades. A gente vai começando a trabalhar conforme manda as necessidades aí, né? Hoje eu estava vendo no YouTube, foi proibida a reunião de igrejas, a gente não sabe até quando. E eu não discordo porque já são mais de 52 mil mortes e a gente precisa acompanhar, né? Nós vamos trabalhando aí para poder atender aos irmãos, não ficar sem o culto e poder fazer um trabalho legal. Eu estou com os pedidos de oração aqui, o pessoal me mandou, quem não mandou pode mandar também. E eu vou passar aos irmãos depois que nós tivermos esse momento aqui. Eu passo pedidos organizadinho. Eu peço que os irmãos estejam orando, né, uns pelos outros. É um momento difícil de se passar, mas que nós precisamos aí trabalhar com a necessidade de cada um, né? Eu me coloco à disposição de cada um aí também, como pastor da igreja. Naquilo que eu puder ajudar os irmãos, é só me chamar aqui que eu estou à disposição. Por enquanto vamos tentar fazer por aqui o melhor possível. Tentar fazer essa mensagem de quinta-feira. Hoje é sexta, mas semana que vem farei na quinta. E também no domingo, talvez uma ou duas vezes. Domingo agora eu vou fazer só à tarde, para eu poder dedicar um tempo mais aos preparativos e tudo. E aí depois nós vamos fazer talvez 2 vezes. Mas por enquanto vamos ficar com hoje e domingo. A minha mãe tá mandando umas mensagens no áudio aí, se ela estiver ouvindo, mandando texto, porque para mim vai ficar difícil acompanhar áudio agora. Eu tô no meio da transmissão ao vivo. E aí vai ser difícil, né? Mandar uma mensagem no privado dela aqui para ela poder acompanhar. Só um minutinho. Mandei lá. Bom, então vamos começar. Hoje eu separei um texto de Isaías 63. Eu vou ler alguns versos com os irmãos. Mas antes de começar, só confirma aí para mim alguém, o áudio tá tudo certinho? Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo? Se tiver algum problema aí, qualquer um não tiver conseguindo aí, vocês me falam. Que eu não sei muito o que eu vou fazer não, mas eu tento consertar aqui. Mas por enquanto parece que tá dando tudo certo aí. Isaías 63, nós temos ali um contexto profético. E Isaías ele vai falar muito sobre o abandono do povo a Deus. E depois Deus, ali no começo do texto, ele promete uma vingança com relação ao povo de Israel, daqueles que fizeram mal para o povo, daqueles que escravizaram e tudo. E a partir do versículo 7 do capítulo 63, Isaías apresenta uma oração a Deus. Ele começa falando daquilo que Deus é, e na altura do meio para frente do texto, ele começa a questionar Deus
é sobre aquilo que Deus, que atitude Deus tomaria, né? Por que o endurecimento do povo durava tanto tempo? E ele vai dizer, eu não vou pregar, esse texto é um texto para o povo de Israel, mas Paulo nos diz que toda a escritura é útil, toda ela pode nos ensinar, ela foi deixada também como exemplo para que nós possamos seguir. Mas o contexto é esse, é uma lição do povo de Israel, uma promessa de vingança, um questionamento de Isaías com relação à ação do povo, com relação à ação de Deus, e depois também entra pelo versículo capítulo 64 em diante, nós temos a resposta de Deus a Isaías. Trazendo para o nosso contexto de hoje, para o momento que estamos vivendo, eu creio que é bem apropriado começar esse tempo com uma mensagem assim. Para esse tempo que nós estamos vivendo, eu quero considerar alguns versículos e eu vou trabalhar com o tema o que aprender com a atual situação do mundo. O que aprender com a atual situação do mundo? Nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo no mundo hoje e também poder analisar aquilo que está acontecendo. Aqui ele está dizendo que está baixo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Melhorou, Ken? Se tiver ruim aí, você me dá um toque de novo aqui. Vou até colocar o microfone mais perto aqui. Só um instantinho. Se estiver melhor aí você me fala, Ken. E a situação do mundo hoje, ela nos leva não só a ficar resguardados, porque nem quem tem conhecimento está conseguindo fazer algo para solucionar o problema de vez. A Juscelia está falando que o volume está ok aqui. Kena, dá uma aumentada no volume do seu celular aí, talvez seu volume está baixo. E aqueles que podem resolver, né, a sociedade médica, os cientistas, os governantes. A gente vê no Brasil que nós temos duas linhas de pensamento. Um pensa em deixar o povo trabalhar e se contaminar, o outro pensa em se resguardar. Eu creio que se chegasse num meio termo seria bom. Então o mundo está perdido. O mundo está completamente perdido e eu creio que vai demorar até que uma solução apareça. Enquanto isso não acontece, nós precisamos entender a ação de Deus, nos colocar numa posição de poder conversar com Deus, de poder entender a sua vontade e sermos os grandes responsáveis pelo clamor que a igreja tem que fazer nos dias de hoje. Então eu vou trabalhar com esse tema, o que aprender com a situação do mundo. Eu quero que os irmãos reflitam comigo e que possamos aprender junto nesta noite. Eu vou começar a ler o versículo 6 do capítulo 63 e também o versículo 9. Versículo 6 do 63 de Isaías diz assim: Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por toda a terra o seu sangue. E no versículo 9, aliás, o versículo 10 diz assim: Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Vou ler de novo. Mas eles mesmos foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O que está acontecendo no mundo hoje, aqueles que têm entendimento e sabem que Deus lida com a igreja, nós entendemos muito bem que esses eventos que estão pegando todo mundo e estão deixando o mundo de joelhos, nada mais é do que o derramar da ira de Deus sobre este mundo. Aqui, quando nós lemos o versículo 6, está dizendo que Deus derramaria a ira dele sobre aqueles que estavam escravizando o seu povo. E se nós contextualizarmos o dia de hoje e pegarmos o versículo 10 aqui, nós vamos entender que Deus está derramando a ira dele sobre o mundo rebelde. Eu já falei até várias vezes na igreja que nos últimos dias o mundo se levantava contra Deus. Que estavam surgindo cada vez mais pessoas
se levantando contra a santidade de Deus, se levantando contra a glória de Deus, se levantando e não reverenciando Deus como Deus supremo. Nós falamos até domingo na igreja sobre a irreverência de Herodes e como Deus tratou com ele. E o mundo caminhou fortemente para merecer esse evento que está vivendo hoje. Hoje nós temos visto Deus derramar a ira dele sobre aqueles que de fato esquecem de Deus. Não só se esquecem de Deus, mas se rebelam contra Deus. Então nós precisamos agora compreender que Deus tem um período da sua ação. Ele vai mandar uma praga, a Bíblia diz que a forma de lidar de Deus, ele espera que o cálice da ira dele se encha, e quando esse cálice se enche, ele derrama sobre o povo até que esse cálice termine. Deus tem derramado neste momento sobre o mundo a sua ira, e essa praga só vai cessar quando Deus derramar completamente a sua ira e ele punir a sociedade, os seres humanos, até o momento que ele desejar. Nós precisamos clamar a Deus para que esse tempo seja abreviado e para que ao invés da ira ele haja com misericórdia, mas nós precisamos compreender que Deus, ele de tempo em tempo, ele vai executar um juízo sobre o mundo. O que nós temos visto hoje é uma execução do juízo de Deus. Ele deixa bem claro: na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, ou seja, derramou sobre eles todo o cálice cheio da sua ira. E ele diz derramando sangue na terra, ou seja, matando literalmente as pessoas. O que nós podemos aprender com esses eventos do mundo é que Deus derrama a ira dele sobre aqueles que se rebelam contra ele. Isso não deve ser para a igreja um motivo de alegria, porque nós estamos participando. Tem pessoas, seres humanos como nós, os do mundo e nós também, somos susceptíveis à própria morte. Então nós não podemos nos alegrar com isso. Nós precisamos compreender, nos posicionar em oração, nos posicionar, nos achegando para perto de Deus e aguardando que Deus derrame a sua ira sobre o mundo. Então o que tem acontecido hoje nada mais é do que o derramar da ira de Deus. Creio que vai cessar, mas vai cessar quando Deus mesmo assim o quiser, quando ele completar a medida do seu furor. Até lá nós temos que nos cuidar, nós temos que orar, nós temos que nos aproximar de Deus, agora mesmo vou falar sobre isso, para que possamos não só ser protegidos, mas poder servir de suporte para as outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão vivendo tempos difíceis e isso está causando um colapso. Tem gente se suicidando, tem gente morrendo de ataque, tem gente matando outros. Na Itália diz que a médica era... a namorada era médica e ela contraiu o coronavírus, compartilhou com o namorado, disse que tinha contaminado ele e ele matou ela e tentou suicidar. Então as pessoas estão entrando em pânico. Nós precisamos de ser controlados pelo Espírito Santo, pelas consolações, nos guardar, mas servir também de alento para as outras pessoas. O que mais eu posso aprender? A coisa de ruim que eu queria falar é isso. Agora eu quero falar coisas boas, especialmente para a igreja do Senhor. Porque o texto ele traz muito disso, né? A ação benéfica de Deus, mesmo com a rebelião do povo. E o que Deus ele faz para o seu povo? O texto vai dizer que aqueles que seguem a Deus têm um tratamento especial. A igreja do Senhor, aqueles que estão perto e próximos do Senhor, eles vão receber de Deus um tratamento todo especial. E é isso que nós devemos buscar nesses momentos. O contexto aqui era um contexto de a nação seria desterrada, seria levado cativo, e eles sofreriam muito, eles veriam mortes, muitas mortes, escravidão. E eles fizeram isso porque foram rebeldes. Mas mesmo dentro da rebeldia, Deus ele promete proteção aos seus. O versículo 9 diz assim: em toda a angústia deles
foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O que nós temos aqui? O tratamento de Deus, que ele devota ao seu povo, mesmo no meio da angústia. Deus tem um tratamento especial para o seu povo. E uma coisa muito importante que nós podemos olhar aqui é que ele se sente angustiado com a angústia do seu povo. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Assim como o pai, quando tem que disciplinar um filho, quando tem que lidar com um filho, ele se sente angustiado, ele se sente triste. É algo que nós evitamos. Da mesma forma Deus. Deus ele vai lidar com o mundo, ele vai disciplinar o mundo, só que ele vai também sofrer com isso, sofrer com a angústia, sofrer com o sofrimento do seu povo. Então Deus ele não se alegra, principalmente com a morte do ímpio. O derramar da ira de Deus, um dos motivos é produzir o arrependimento. E Deus ele se sente angustiado com a angústia do seu povo. No contexto aqui com os rebeldes, mas nós temos que saber que no meio dos rebeldes tem os fiéis também. Olha Daniel sempre foi fiel e não deixou de sofrer. José foi fiel e não deixou de sofrer. E assim nós podemos entender que Deus ele sofre com a angústia dos seus. E se ele sofre com a nossa angústia, ele está pronto a nos ouvir, a nos compreender. Ele está pronto a nos socorrer. Então nunca ache que Deus se alegra com aquilo que ele precisa fazer com a humanidade. Muito pelo contrário. Ele entristece porque nós somos criaturas amadas de Deus. Então ele sofre com a nossa angústia. Então sempre que você estiver angustiado, estiver sentindo com medo, você tem o direito de orar, porque Deus compreende aquilo que nós estamos passando. O texto continua dizendo na parte B do versículo que ele também nos salva nos momentos de perigo, mesmo aqueles que estão dentro do perigo. Nós olharmos para os servos de Deus, muitas vezes foram deixados ao perigo e foram salvos dentro do perigo. Daniel, seus amigos, Moisés, Davi, Jeremias, que foi muito atacado, martirizado pelo seu próprio povo, Deus o socorreu. Paulo, nós olhamos para 2 Coríntios, vamos ver um texto muito bom de Paulo, onde ele diz que todas as coisas que ele havia passado e como Deus o socorreu, até que ele cumprisse de fato a sua missão. Versículo 9 do capítulo 63, a parte B, diz assim: e o anjo da sua presença o salvou. Então Deus ele salva o seu povo da sua angústia. Nós olhamos para o livro de Crônicas de Reis, nós vamos ver a história do povo convertendo e abandonando Deus. Deus levantava alguém, unia a nação de novo, convertia e abandonava. E assim várias e várias e várias vezes. Mas mesmo assim, ele salvou aqueles que estavam em momentos difíceis. Uma das coisas que nós precisamos buscar de Deus nesse momento é a salvação. É não permitir que o mal nos atinja e também não atinja os nossos queridos. E não somente eles, mas precisamos rogar por todo mundo. Isso deve ser algo de especial que nós precisamos fazer dentro das nossas vidas. Outra coisa que nós podemos aprender com a situação que o mundo está passando é que Deus ele nos trata com amor e compaixão. Deus ele olha para a sua igreja e ele se compadece dela. Eu gosto muito daquelas passagens de Jesus nos evangelhos, onde ele diz que ele olhava para a multidão e se compadecia dela. Ele olhava para a multidão e via essa multidão como um monte de ovelhas que não tinham pastor. Ele olhava para a multidão que o havia acompanhado por longas horas e ele compadecia-se dessas pessoas e lhes dava de comer. Ele olhava para a multidão e os curava.
Deus ele olhava para o seu povo e se compadecia dele. Nós podemos ver Deus tentando buscar a salvação do seu povo em todos os momentos da sua vida. E aí nós podemos ver que Deus ele age para com o seu povo com amor e com compaixão. Muitos crentes às vezes se revoltam com a ação de Deus, se desesperam. Mas nós precisamos entender que até o agir de Deus punindo é uma ação de disciplina. Deus disciplinando esse mundo, pode ser que haja um avivamento até dentro da igreja, dentro do próprio mundo. E havendo esse avivamento, a misericórdia de Deus poderá de novo cair sobre o mundo. Vamos olhar, por exemplo, para Nínive. Nínive estava condenada à destruição. Uma vez que Jonas vai lá e prega e há o arrependimento, há humilhação, eles começaram a jejuar, vestir pano de saco e lançar cinza sobre a cabeça, aquilo apaziguou a ira de Deus, de maneira que houve um avivamento, mesmo que temporário, mas aquilo esticou a paz, esticou a vida daquele povo. O que nós temos que entender é que Deus ele vai fazer isso, e nós temos que orar para que as pessoas elas se voltem para Deus, se arrependam, e isso produza um avivamento, e isso permita que a misericórdia de Deus recaia sobre o mundo. E quem sabe, há um tempo de refrigério, porque a ira de Deus pode ser apaziguada. Nós precisamos entender que Ele trata os seus com amor e compaixão. O texto do versículo 9, a parte C, diz assim: pelo seu amor e pela sua compaixão. E que havendo esse avivamento, havendo esse arrependimento, havendo essa conversão, pelo menos por uma grande parte do mundo, nós possamos ter de novo a ação de Deus em misericórdia, trazendo um tempo de refrigério. Isso é de se pensar até para nós. Quantas vezes nós da igreja vivemos afastados de Deus, nos tornamos rebeldes. E o que está acontecendo com o mundo deve servir de exemplo para nós. Buscar um tempo de volta, um tempo de conversão, um tempo de avivamento, um tempo de fazer de novo um compromisso real com Deus. O texto continua dizendo, ainda no versículo 9, diz que ele os remiu. Remir é comprar. É como alguém comprar um escravo e libertar. Deus remiu o povo de Israel por várias vezes. Remiu ele da escravidão do Egito, remiu da escravidão da Babilônia, remiu da mão dos filisteus, de todos os povos que os escravizavam. Quando eles clamavam, Deus os libertava, Deus os comprava, Deus os resgatava. A Bíblia fala que Jesus ele nos comprou por alto preço. E se Ele nos comprou por alto preço, Ele nos libertou. E é isso que Deus faz pelo seu povo. E nós hoje estamos presos no mundo de sofrimento. Nós sabemos que a igreja ela participa de sofrimentos, mas ela não é alvo da ira de Deus, se ela assim não merecer. E nós precisamos orar para que Deus liberte não só a igreja, mas liberte os outros homens da escravidão do pecado, da ignorância, da rebeldia, para que eles possam experimentar da misericórdia de Deus. A Bíblia diz também nesse mesmo texto, a parte, continuando ali no versículo 9, ele diz, depois que ele diz que ele os remiu, ele diz, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O que Deus faz por nós? Ele conduz as nossas vidas. Nós estamos vendo tempos difíceis, eu creio que são tempos que vão preceder o fim. Eu não sei quanto tempo vai demorar o fim, mas eu tenho convicção de que o tempo está cada vez mais estreito. E que o tempo do fim, ele vai chegar. E o que nós temos visto é amostras daquilo que acontecerá ao fim. Mas Deus tem uma garantia para nós, Ele vai nos guiar em todo o caminho que nós estamos seguindo. Todos os dias das nossas vidas, Deus nos conduzirá. Precisamos agora buscar a presença de Deus, buscar aquele tempo em que nós vamos
se estamos longe, aproximar de Deus, se estamos perto, nos aconchegar mais, como João fazia, deitando-se ao peito de Jesus, para entender como Deus quer conduzir a nossa vida. Ele vai conduzir a sua igreja. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela e nada prevalecerá. Ele vai conduzir. Agora depende de nós nos deixarmos ser conduzidos. A dificuldade não é Deus conduzir as nossas vidas. A dificuldade é que nós temos dificuldade de deixar Deus conduzir as nossas vidas. Então hoje, como vivemos um tempo de reflexão, gostaria que você pensasse na sua vida. Você tem deixado Deus conduzir a tua vida? Ou você tem tentado conduzi-la sozinho? Você tem tentado buscar a sua própria vontade, o seu próprio desejo, fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Se você deixar, Deus conduzirá a sua vida nos momentos bons e nos momentos difíceis. Não está em Deus o não poder conduzir a igreja e as vidas individuais. Está em nós. Não conseguimos deixar que Deus assim o faça. Então eu desafio, faço um apelo, começando de mim até vocês, que deixemos Deus conduzir de fato as nossas vidas. E um versículo muito precioso que se encontra já no capítulo 64, no versículo 4, diz que Deus trabalha por nós. Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é um consolo para nós. Tem muitas pessoas quebrantadas nesses dias. Tem muitas pessoas destruídas. O emocional está cada vez mais destruído. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do tempo. As coisas não acontecem sem o domínio de Deus. Ele está organizando os seus planos. E dentro dessa organização dos seus planos, estamos nós, vivendo no caos, vivendo nas ameaças, mas com a promessa de que nunca se viu Deus além do nosso Deus. Muitos falam, Deus é um Deus poderoso, é um Deus bondoso. Eu nunca concordei com essa expressão. Deus não é um Deus. Deus é o único Deus. Não existe Deus além do nosso Deus. Mesmo que as pessoas creiam e inventem divindade para si, não existe. E o que nós entendemos é que o único Deus verdadeiro que existe, Ele trabalha por nós. Enquanto nós estamos coagidos, quando nós estamos muitas vezes ameaçados, enquanto nós vemos tempos de incerteza, temos que acreditar pela fé que Deus trabalha pelos seus. E se Deus trabalha pelos seus, nós temos que acreditar nisso e aguardar a conclusão desse trabalho. Use esses momentos para entender o que Deus quer fazer na sua vida. Se você precisar de um arrependimento, se você precisar de avivamento, de restauração, então tome os passos necessários. Arrependendo-se, converta-se. Convertendo, faça um propósito diante de Deus e não saia mais dos seus caminhos. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. E aqui está a maravilhosa promessa, que trabalha para aquele que nele espera. Isso é muito importante. Espere em Deus. Noé precisou esperar vários meses até poder sair da arca. Ele esperou vários anos até entrar na arca. Mas Noé tinha uma característica que nós precisamos aprender. Ele era paciente. Ele esperava em Deus. Para que Deus, usando ele como instrumento, fizesse e cumprisse os seus propósitos. Uma última característica que nós podemos aprender nos dias de hoje é que Deus sai ao encontro
daquele que pratica alegremente a justiça. Versículo 5. Sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Aqui é um reconhecimento de Isaías do pecado da sua nação. E nós precisamos reconhecer diante de Deus que não só o mundo tem pecado, mas nós também temos. E nós também precisamos de nos consertar com Deus no momento em que temos convicção de pecado em nossa vida. E a partir do momento que essa convicção sai, que nós temos essa convicção, aliás, nós temos que tomar a atitude de nos aproximar de Deus. E quando essa atitude é tomada, nós vamos praticar justiça, e praticar justiça com alegria. Praticar justiça é fazer o que é correto, é fazer aquilo que Deus nos orienta. Não só para conosco mesmo, porque fazer justiça para nós é muito fácil, mas para com o nosso próximo e para com o próprio Deus. Você acha que Deus está longe de você, se sente afastado? Pratique justiça. E pratique alegremente, ou seja, de boa vontade, para que Deus ele se aproxime de você, para que Deus saia de fato ao seu encontro. Isso Deus, Ele quer de nós. E Ele sai ao encontro daqueles que se lembram dEle e daqueles que se mantêm em seus caminhos. Às vezes as pessoas falam, se Deus existisse a terra não era assim. Mas a terra está assim, não é porque Deus não existe ou porque Deus não liga. A terra está assim porque os homens a tornaram assim. Mas nós somos um povo escolhido, um povo exclusivo de Deus. E nós podemos, de fato, buscar a presença de Deus. E Ele sairá ao nosso encontro quando nós praticarmos justiça com alegria e quando nós nos lembrarmos dEle e mantemos fiéis nos seus caminhos. Esse é o desejo que eu tenho nessa noite para comigo, para com a minha família e para com todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Nosso desejo é ver esse mundo sair dessa crise, é ver as pessoas acabando com esse medo, estar em segurança e a cada dia se aproximar de Deus. Que Deus esteja de fato nos abençoando. Enquanto Ele julga o mundo, vamos aguardar. Fazer aquilo que está ao nosso alcance, vamos consolar alguém, vamos ajudar os necessitados nas medidas das nossas possibilidades. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mais a Deus e aguardar, pedir a proteção da mão de Deus sobre nós e aguardar que esse momento passe. E esse momento passando, nós vamos nos alegrar. E eu gostaria que você fizesse um propósito de vida, um momento difícil desse, de se manter fiel a Deus. Talvez você esteja vivendo um pouco afastado de Deus, um pouco longe, até mesmo da igreja. Reflita sobre isso. Aproxime-se de Deus com um propósito inabalável. E faça um propósito na sua vida de nunca mais, enquanto você respirar, você se afastar do Senhor. Esse é o meu desejo para todos nós. E para que isso aconteça, a nossa atitude é extremamente importante. Nesse momento eu vou orar. Eu vou orar com os irmãos, convido a todos que orem comigo. E depois eu vou passar os pedidos aos irmãos, para que possamos orar uns pelos outros também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, ó Deus. Bondade essa que muitas vezes é testada pelos rebeldes, e aí eles se colocam debaixo da Tua ira. Deus, nós somos uma igreja, a Tua igreja, nós não queremos estar debaixo da Tua ira, queremos estar debaixo da Tua misericórdia. Então, ó Deus, nos ajude para que nós nunca nos tornemos rebeldes,
para que nós nunca nos afastemos do Senhor, para que não deixemos de praticar alegremente a justiça e para que não venhamos desviar nunca dos teus caminhos. Permita, ó Deus, que o teu povo neste momento receba do Senhor o consolo, receba do Senhor a fortaleza, para que o Senhor mesmo esteja nos animando, esteja nos encorajando, esteja sustentando as nossas vidas num momento difícil. Ó Deus, quero colocar nesse momento os nossos corpos. Tem várias pessoas, ó Deus, vários irmãos que têm que trabalhar lidando com pessoas, ó Deus, lidando com transportes, irmãos que vão à estrada, que saem para vender, que trabalham em locais públicos, ó Deus. Peço que o Senhor esteja revestindo esses irmãos neste momento da tua glória, do teu poder, para que os mesmos, ó Deus, se tornem imunes a qualquer contágio, para que eles não venham contaminar-se, não contaminar outras pessoas. Ó Deus, dê a esses irmãos a palavra da sabedoria, ao encontrar alguém cheio de dúvidas, alguém em pânico, possam consolá-lo e possam mostrar também a vida que há no Senhor. Esteja guardando, ó Deus, essas pessoas, esteja fortificando, que o Senhor esteja animando, para que venhamos de fato, ó Deus, a ser luz nesse mundo e sal da terra. Deus, muito obrigado pela igreja, obrigado pelos irmãos que nos têm apoiado. E pedimos, ó Deus, que dentro das tuas bênçãos nós possamos passar ilesos essa grande dificuldade, ó Deus. Dispensa sobre nós a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua proteção, a tua compaixão, ó Deus. Oramos para que o Senhor abrevie esses dias, que o Senhor amenize esse sofrimento. Ó Deus, o Senhor tem duas formas de agir, ou o Senhor pode agir pelo milagre, lidando, ó Deus, de maneira sobrenatural e acabando com esse problema. Ou o Senhor pode agir também permitindo que o homem encontre a solução, ó Deus. Se o Senhor quer agir da maneira natural, peço que o Senhor esteja iluminando, ó Deus, a mente, o coração de alguém, de algum cientista, de algum médico. Ó Deus, apressando para que possa encontrar a solução definitiva, ó Deus, desse grave problema que está sobre a terra. Ó Deus, mantenha a unidade do nosso país, dê sabedoria ao presidente, dê sabedoria aos governadores, aos ministros, para que possam agir, ó Deus, coesos e possam lidar com essa crise, amenizando o máximo, ó Deus, todas as perdas, todas as dificuldades. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço aos irmãos que acompanharam conosco. Nós vamos encerrando por aqui. E no domingo eu vou transmitir aos irmãos. Eu vou, talvez às 6, talvez um pouco mais tarde. E eu comunico aos irmãos para que nós possamos nos encontrar de novo. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. E que a graça do Senhor esteja conosco.